Estamos iniciando mais esta edição do programa Zona de Desenvolvimento, o programa que toda semana está com você, trazendo um tema sempre do teu interesse, ok? E nesta edição nós vamos trabalhar com o tema central, sustentabilidade. Mas a sustentabilidade vista dentro de um conceito mais expandido, que inclui a sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social também. Muitas questões podem ser colocadas dentro desse tema, porque ele compõe hoje a pauta principal dos governos, das universidades, das empresas e, por que não dizer, da sociedade como um todo. E que questões são essas? Por exemplo, gente, como buscar a integração entre a definição e execução de processos ambientalmente corretos com a necessidade premente das empresas de buscar resultados econômicos, ou seja, lucro, já que o nosso é um sistema capitalista. Como formar líderes para que possam conduzir as transformações que nós tantos precisamos nesse espaço, nesse ambiente da sustentabilidade, quer dizer, líderes que possam fazer a transformação de forma integrada entre todas essas demandas de resultado e demanda da definição e execução de processos que sejam social e ambientalmente corretos. Por isso que esta edição do Zona de Desenvolvimento trouxe como tema central essa discussão em torno da sustentabilidade e os detalhes você vai acompanhar a seguir. Bom, iniciando este primeiro bloco do nosso programa, o programa Zona de Desenvolvimento, que está com você toda semana, sempre trazendo um tema de teu interesse, e nesta edição, nosso tema central, como você já sabe, diz respeito à sustentabilidade. E, como você sabe, a nossa identidade é muito trazer informações concretas de pessoas que fazem acontecer, ok? Por isso que nós vamos conversar agora com o Ricardo Voltolini, que, sem dúvida alguma, a partir de uma conversa que teve com CEOs, com diretores de empresas sobre sustentabilidade, escreveu um livro. E este livro serviu de base para a criação de um programa muito importante para nós, que é a plataforma Liderança Sustentável. E você vai saber agora como é que surgiu toda essa história, hein? Voltolini, estamos satisfeitos em ter você aqui em nosso programa. Satisfação minha, Jorge. Muito feliz de estar em Manaus, muito feliz de estar aqui. Que é, na verdade, assim, eu vejo a presença da plataforma em Manaus como um ato emblemático, um ato simbólico. Porque é impossível discutir sustentabilidade em nível global sem discutir floresta amazônica, né? Que é talvez hoje o pulmão verde que temos, e o mundo inteiro está sempre de olho em como nós preservamos a floresta amazônica, talvez esperando que, se um dia faltar ar, o ar para abastecer o mundo vai vir daqui, né? E água. E água, é claro. Voltolini, como surgiu então a plataforma? A plataforma nasceu de um livro. É até curioso dizer isso, porque normalmente livros nascem e eles têm vida própria, né? Eles não precisam de nada além daquelas linhas escritas. Mas aí, ao final da produção do livro, depois de ter entrevistado 10 presidentes, homens muito consagrados neste tema, eu tive um insight que foi o seguinte: nós temos uma quantidade de informações tão bacana, tão relevante, que só um livro é um veículo muito insuficiente para empurrar essas ideias para frente, né? Você sabe bem que no Brasil um livro que vende muito, 5.000 exemplares vende muito, né? As editoras comemoram, e eu sabia que eu tinha um conjunto de histórias muito legais. E aí o que eu fiz? Num ato de ousadia ou inconsequência, ou empreendedorismo, convidei os 10 presidentes para que eles participassem ou integrassem um movimento cuja ideia me nasceu da noite para o dia, de ter uma plataforma para levar a mensagem de que liderar com valores e pela sustentabilidade é importante e urgente. E, para minha alegria, esses presidentes toparam a parada e disseram: não, claro, acho que a ideia é boa, é justa, vamos ajudar. E aí começamos um programa que começou a rodar o Brasil. E mais do que rodar o Brasil, acho que a grande importância desse programa, ele não seria nada não fossem as redes sociais, que são muito importantes, porque o que a gente tem hoje é cada depoimento desses presidentes, que são mini palestras de 14 minutos, 12 minutos, elas estão num portal e podem ser acessadas por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então essas histórias começaram a circular de um tal modo que nós mesmos acabamos perdendo o controle, e é uma perda de controle boa, positiva,
mas hoje dos views controlados, já 240 mil pessoas viram essas palestras. Esse seja o grande diferencial da plataforma. Ao invés da gente trabalhar com modelos, planilhas, questões complexas e intrincadas, a gente usa aquilo que é uma das coisas mais atávicas no ser humano, né? Desde que ser humano é ser humano, que é contar uma história. Quando essa história é bem contada, né, com empatia, com verdade, né, escorada em fatos concretos, elas são histórias absolutamente inspiradoras. Então, os números são bacanas, mas eu tenho recolhido nessa minha andança pelo Brasil um conjunto de histórias de líderes locais tão interessante quanto as histórias que eu conto dos líderes globais. Então nós podemos ser brindados agora, né, Valtonino, com uma dessas histórias aí. Você pode fazer um resumo só para enriquecer o aprendizado daqueles que nos acompanham agora? Uma história de um líder, né, que você acha impactante? Posso. Eu gosto muito, acho que é uma história que diz muito o que é um líder sustentável. É a história do presidente da Tetra Pak, o Paulo Nigro, né? É um jovem líder, um líder de pouco mais de 50 anos, desses líderes globais, né? Ele já foi presidente da Tetra Pak no Canadá, já foi presidente da Tetra Pak na Itália, e é um líder muito sensível às questões sociais e ambientais. E um líder que fez e vem fazendo uma transformação grande para fazer com que as embalagens Tetra Pak sejam 100% recicláveis. E a gente sabe que para fazer isso não adianta só contar a conversa, né? Jogar a conversa fora, tem que fazer muita mudança, bastante investimento para chegar neste nível. Mas o Paulo Nigro, a história que eu gosto de contar, é uma história de 2009, que foi um momento em que o mundo viveu a crise econômica, né? Aquela crise que começou no mercado imobiliário americano e depois se espalhou pelo mundo, que até o nosso presidente à época, o Lula, disse que seria uma marolinha, e não foi bem uma marolinha, foi uma crise que pegou inclusive o euro, e o euro está na situação que está por causa dessa crise hoje. Mas o importante é que naquele momento, com a crise econômica instalada, o que acontece com o preço das commodities é que esse preço cai, né? E quando o preço cai internacionalmente, você não consegue vender, não tem comprador para o teu produto. Então imagina que para uma empresa como a Tetra Pak, que tinha montado cooperativas de catadores de papel, tirado esses catadores da mendicância, educado esses catadores, fornecido conhecimento de gestão, ajudado a montar cooperativas para que esses catadores conseguissem viver decentemente deste trabalho, chegou um momento que, se ninguém compra papel lá fora, não se compra também papel reciclado, e o que aconteceria com essa cooperativa seria a quebra, elas faliriam porque não conseguiriam vender. A maioria dos líderes que eu conheço olharia para essa situação e diria, bom, não tenho nada a fazer, a minha parte eu já fiz, eu não posso ser responsável por uma crise internacional, e até porque medidas que um líder vem a tomar, em qualquer um dos casos, elas são medidas que colocam em risco, né? Então o que aconteceu? Ele chamou o seu principal executivo e disse, o que podemos fazer, porque eu não estou satisfeito com a ideia de abandonar essas pessoas no momento que mais elas precisam. E este líder interno, este executivo de meio ambiente, disse, olha, Paulo, eu acho que o ideal é fazer como fazem os exportadores de commodities quando o preço cai internacionalmente. Vamos estocar. Só que estocar tem custo. Esse custo não estava no orçamento da Tetra Pak, portanto havia um risco, né, para o tomador de decisão, para o líder. E mais do que isso, não se sabia o tamanho da crise. Então, como investir, por quanto tempo investir, o líder tem que explicar para os acionistas suecos que decisões ele está tomando. A maioria dos líderes que eu conheço diria, lavo as minhas mãos como Pilates e nada posso fazer. Mas o Paulo Nigro tomou a decisão de estocar, investiu um recurso da empresa e estocou ao longo de um ano. E esta ação, esta iniciativa foi absolutamente vital para as cooperativas se manterem vivas. E quando eu perguntei a ele por que você tomou uma decisão tão arriscada para você como líder, ele disse, eu não dormiria tranquilo à noite se eu tivesse deixado de estar ao lado dessas pessoas no momento em que elas mais precisaram. Isso reforça um pouco da proposta da plataforma, que é mostrar que líderes sustentáveis tomam decisões baseadas não só em valores econômicos, mas em valores humanos e pessoais. Muito interessante, você observa aí que ser líder também é agir, é gerenciar com humanidade, humanizando a gestão. E no próximo bloco nós vamos continuar essa conversa com o Valtonino, porque temos mais coisas para você, hein? É só um instante, hein?